O River Plate quer pensar como o grande clube que é para a próxima temporada. Prova disso, Marcelo Gallardo pediu um dos principais jogadores da La Liga para a direção argentina. O Palmeiras vai ao mercado em busca de novos reforços que cheguem para impactar dentro de campo. O Manchester City vê nomes importantes do seu elenco ligados a possíveis saídas. Antony deve virar reforço de um grande clube brasileiro. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. O Manchester United segue tentando se livrar de Antony. Considerado o pior reforço da era Ten Hag, o brasileiro foi mais uma vez colocado no mercado e já tem 3 interessados na sua aquisição. São eles Ajax, Newcastle e Crystal Palace. Tendo em vista a pedida de 40 milhões de euros dos Red Devils, nenhum dos times planeja avançar para comprar Antony. Assim, o clube do Old Trafford passa a considerar outras formas de negócio, como por exemplo, um empréstimo. Outra possibilidade avaliada é uma troca de jogadores. O portal Man United Royal revela que o clube está interessado em fechar uma troca de jogadores com o Crystal Palace, um dos times que pertencem a John Textor, dono do Botafogo. A fonte afirma que os Red Devils planejam oferecer Antony por Eberechi Eze, um dos seus principais alvos para a janela de transferências de janeiro do ano que vem. A ideia é abater parte dos 60 milhões de euros pedidos pelo Palace para vender o atleta, pagando mais 20 milhões para fechar a negociação. Entretanto, Eberechi Eze é considerado um dos maiores ativos do Palace, que tende a dificultar uma negociação nestes moldes, visto que visa maximizar seus lucros. Na tarde deste último sábado, o Real Madrid venceu o Celta de Vigo por 2-1, em partida válida pela 10ª rodada da La Liga. Mesmo que os 3 pontos tenham sido importantes para o clube merengue alcançar o líder Barcelona, o confronto foi ainda mais importante para Luka Modric. Isso porque, ao entrar em campo contra os Celtas, o croata se tornou o jogador mais velho a disputar uma partida com a camisa do Real Madrid, em todos os 122 anos de história do clube merengue. O meio-campista croata, que já foi bola de ouro, em 2018, quebrou o recorde que pertencia ao húngaro Ferenc Puskás, um dos maiores nomes da história do Real Madrid e do futebol. Modric atuou em seu jogo de número 547 pelo Real Madrid com 39 anos e 40 dias de idade. Com isso, ultrapassou o recorde estabelecido por Puskás em 1966. Sobre quebrar o recorde, Modric aproveitou para brincar um pouco. Muito obrigado. Não gosto muito que sigam me lembrando da idade, mas é algo realmente impressionante. Estou muito orgulhoso de conseguir esse recorde e seguir, com essa idade, no melhor clube do mundo. Estou muito orgulhoso de todas as conquistas pelo Real Madrid, comentou o croata. Por fim, o meio-campista é o jogador com mais títulos na história da equipe, com 27 conquistados, contando 6 Champions, 5 Mundiais, 5 Supercopas da Europa, 4 La Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha. O futebol da Arábia Saudita vem investindo pesado em nomes de grandes estrelas do futebol mundial. Nesse sentido, o Manchester City vê nomes importantes do seu elenco ligados a possíveis saídas. Recentemente, o goleiro Ederson e o meio-campista Kevin De Bruyne foram os mais desejados pelos sauditas. Agora, os Citizens colocaram o lateral direito Kyle Walker à venda e com preço considerado baixo. A informação que o atual campeão da Premier League está disposto a negociar seu capitão foi publicada pelo jornal inglês Daily Star. O clube aceitará se desfazer do jogador pelo valor de 15 milhões de libras. O defensor está com idade avançada, tendo 34 anos de idade. Ainda de acordo com a mesma fonte, Kyle Walker e Manchester City não abriram conversas para estender o vínculo. O lateral direito tem contrato com o gigante da Premier League até junho de 2026. O experiente jogador vem tendo um início de temporada 2024-2025 inconstante e abaixo do que já mostrou em outras épocas. Tanto é que às vezes o técnico Pep Guardiola tem optado por começar com Rico Lewis. Além disso, tem perdido espaço na seleção inglesa sob o comando do interino Lee Carsley, que tem preferido Lewis e Alexander-Arnold. O Bayern de Munique vive grande momento sob o comando de Vincent Kompany, e ainda hoje, goleou Stuttgart por 4-0 na Bundesliga. A vitória garantiu os bávaros na liderança do campeonato, por saldo de gols. Todavia, para 2025, os alemães devem anunciar uma importante saída de seu elenco. Isso porque o multicampeão Leon Goretzka deve ser negociado. Afastado pelo clube, o jogador tende a ser vendido em janeiro, com o Manchester United surgindo como um dos principais interessados na sua aquisição. Todavia, segundo o portal Fußball Transfers, da Alemanha, para fechar com os Red Devils, o meia quer manter o mesmo salário do Bayern de Munique. Ou seja, para assinar com Goretzka, o Manchester United terá de oferecer um salário de 17 milhões de euros por ano. Com isso, mensalmente, o craque alemão embolsaria cerca de 8,6 milhões de reais no time do Old Trafford. O valor, obviamente, é considerado alto pelos ingleses. Leon Goretzka tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2026,
e segundo o site Transfermarkt, está avaliado em 22 milhões de euros. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, tem mantido as principais peças de seu elenco enquanto vai ao mercado em busca de novos reforços que cheguem para impactar dentro de campo. No entanto, um de seus principais jogadores, Estevão, está vivendo seus últimos meses no clube. O jogador, de apenas 17 anos, já está vendido ao Chelsea, e o time paulista já analisa o mercado em busca de uma reposição para o ponta. Sabendo disso, nas últimas semanas, o atacante Edgar Guerra do León do México foi oferecido ao clube. Segundo informações do jornalista Thiago Fernandes, o Palmeiras descartou a possibilidade de contratar o atleta. Com 23 anos, Guerra é um dos principais jogadores do clube mexicano, e desde fevereiro quer jogar no futebol brasileiro. O ponta tem preferência em atuar pelo lado direito do campo. Na temporada de 2024, o ponta-direita entrou em campo em apenas 15 partidas, marcando 4 gols e distribuindo uma assistência. O colombiano está avaliado em cerca de 1 milhão de euros. Ainda segundo informações do jornalista, o Alviverde já tem outros nomes na mira para a posição, e esse foi um dos motivos que levou à recusa do jovem colombiano do León. Focados na reta final do Brasileirão, o Palmeiras conta com algumas opções para o setor. No momento, Estevão e Felipe Anderson têm mantido a titularidade absoluta no elenco comandado por Abel Ferreira. Enzo Maresca vem conquistando bons resultados pelo Chelsea após um começo oscilante na temporada do futebol europeu. Aos poucos encontrando o time ideal, alguns nomes deverão deixar a equipe. Entre os cotados está a deixar o Clube Bride Cesare Casadei, de 21 anos. O meia é um dos nomes queridos no Milan, da Itália. Além do gigante da Série A, um novo postulante à sua contratação surgiu no horizonte. De acordo com a apuração do portal Team Talk, o Villarreal, que disputa a La Liga, é o mais novo clube interessado na aquisição do talento de Casadei. Embora possua um vínculo longo com os Blues, o meia sabe que a disputa por posição no time de Enzo Maresca é feroz, e dificilmente terá minutos o suficiente para mostrar seu valor. Nesta temporada, Casadei esteve em campo por 180 minutos, totalizando 2 partidas. O meio-campista ainda não fez sua estreia na Premier League neste ano. Excedentário no Chelsea, o italiano é visto com bons olhos por Milan e Villarreal. No submarino amarelo, especificamente, seu estilo de jogos propositivo é admirado pelo técnico Marcelino Garcia. Zé Rafael não vive um bom momento no Palmeiras. Outrora titular absoluto da equipe de Abel Ferreira, o meia está em baixa e vem sendo bastante criticado pela torcida. Inclusive, um tempo atrás o jogador se envolveu em discussão com torcedores palmeirenses nas redes sociais, o que piorou ainda mais a situação. Em meio a isso, muito tem se falado sobre a possibilidade do meio-campista encerrar o seu ciclo no gigante do Allianz Parque. Assim, algumas equipes vêm realizando sondagens para contratá-lo. O jornalista Diego Firmino, que é especializado em notícias do Palmeiras, revelou que times do México e do Oriente Médio querem tirar Zé Rafael do palestra. Nas redes sociais, inclusive, a notícia foi muito comemorada pelos torcedores palestrino, que entendem que o ciclo do jogador no Verdão já acabou. Contudo, existe a possibilidade de Leila Pereira não ver as coisas desta forma. Isso porque, há quem diga que a ideia da presidente é manter os nomes importantes pelo menos até o Super Mundial de Clubes. Com contrato no time da Barra Funda até 2026, Zé Rafael disputou 33 jogos nesta temporada. Não marcou gols, mas distribuiu um total de 4 assistências. O River Plate quer pensar como o grande clube que é para a próxima temporada. Prova disso, Marcelo Gallardo pediu um dos principais jogadores da La Liga para a direção argentina. Isso porque uma das principais peças de Diego Simeone no Atlético de Madrid deve receber uma proposta para 2025. Com isso, a ideia é desempenhar um grande futebol no Mundial de Clubes da FIFA. Isso porque Ángel Correia, atacante do Atlético de Madrid, está nos planos de Marcelo Gallardo. No entanto, a negociação para o jogador atuar no River Plate não promete ser fácil. Correia foi sondado por algumas equipes no começo desta temporada. Contudo, a resposta do Atlético de Madrid foi simples: aceita negociar o jogador por cerca de 40 milhões de euros. Por isso, a vinda para o River Plate dependeria de um acordo com o atacante com a direção espanhola. O contrato de Ángel Correia é válido até junho de 2026. A esperança de Marcelo Gallardo para viabilizar o negócio é oferecer protagonismo ao atacante de 29 anos. Isso porque o atleta não tem muito espaço na seleção argentina. Ángel Correia está no Atlético de Madrid desde 2015. Ao total, o camisa 10 de Simeone acumula 430 jogos disputados, com 82 gols marcados e outras 54 assistências concedidas na Espanha.